Escândalo como base ministerial dos profetas de YouTube. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Você sabe que nós devemos, sobre esses temas mais polêmicos, olhar para Jesus. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso ícone, a nossa inspiração. O que Jesus falou sobre escândalo? Jesus declarou assim, que o escândalo tem que vir, mas ai daquele por onde vier o escândalo. Você imagina quanta dor, quanto sofrimento está implícito nesse ai que Jesus fala. Ai daquele por onde vier o escândalo. Mas o grande problema, o grande dilema é que hoje existem pessoas sustentando o seu ministério no YouTube em cima de escândalo. Claro que quando você vê algo errado, você deve denunciar. Deus lhe direciona, você ora. Você vê que tem pessoas que realmente estão fora, ensinando outras pessoas a errarem, mostrando o caminho do erro. Você tem que denunciar o pecado. Isso aí é bíblico, é peculiar a um pastor, a um profeta. Mas você sustentar um ministério como um profeta de YouTube, como um pastor de YouTube, não existe. Escute isso, não existe profeta de YouTube, não existe pastor de YouTube. Esses 5 ministérios de Efésios 4:11 não existe sustentado por YouTube. Esse ministério profético é um ministério tão sério, tão importante, que deve haver em primeiro lugar temor. Olha para Daniel. Daniel foi um dos grandes profetas na palavra. Daniel é um desses homens na palavra que você não encontra uma brecha no caráter dele. Você encontra brecha no caráter de Moisés, de Abraão, de Josué, de todos esses homens. Mas você não encontra uma brecha no caráter de Daniel. Daniel é um profeta modelo fora Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o maior de todos. E Daniel tinha bases ministeriais que os profetas de hoje não têm. Por isso que eles recorrem ao escândalo. Porque a tônica de hoje no YouTube, o que dá visualização, o que dá ibope, é treta na linguagem comum, é escândalo, é baixaria, é disse-me-disse, é fofoca, é briga de pastores. Sabe aquela expressão, briga, 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 briga? Essa expressão de crianças quando brigavam. Então fica um monte de pessoas que não congregam, que não se submetem a pastores de verdade, que não ceiam, que não leem Bíblia diariamente, que não oram e ficam se alimentando, sabe, dessa ração babilônica. Então não existe profeta de YouTube. Uma pessoa pode eventualmente profetizar no YouTube? Pode. Um pastor, um servo de Deus, uma serva de Deus, um obreiro, uma obreira. Mas se você fizer uma profecia, isso não quer dizer que você é necessariamente um profeta. E tem pessoas se autodenominando profetas no YouTube quando não existe profeta de YouTube, não é? E o profeta verdadeiro na presença do Senhor, ele gosta muito mais do anonimato do que do estrelato. Sabe quem é que gosta do estrelato? Lúcifer. Por isso que o profeta Obadias vai dizer, ainda que suba como águia, faça seu ninho das estrelas, daí te derrubarei, assim diz o Senhor. Então existem muitos profetas que estão baseando o seu ministério em escândalo, e Jesus condena o escândalo. Os fariseus chamaram Jesus de Beelzebul, que é demônio na área de escândalo, porque eles sabiam que Jesus denunciava e Jesus combatia o escândalo. Então esses caras aí, que nós temos visto aí, como um Sandro Rocha da vida, como um Anderson Silva da vida, que estão sustentando o seu ministério em escândalo. Não estou falando só dessa turma aí, daí de Goiânia, de Brasília, aí por baixo não. Mas aqui na Bahia também tem. Tem pastores aqui que adoram o escândalo. Tem um aí que se intitula o Leão da Bahia. Ou seja, se ele é o Leão da Bahia, Jesus é o que da Bahia? O rato da Bahia? O Leão da Bahia é o Senhor Jesus e Yeshua HaMashiach, não é? Esse mesmo pastor outro dia estava pregando heresia, dizendo que Jesus tinha casa na praia. Se o próprio Jesus diz que as raposas têm cobiça, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus tinha casa na praia. Talvez para respaldar a casa da praia dele, que não tem problema nenhum. Não tem pecado nenhum em alguém ter casa na praia. Mas você pegar na Bíblia e distorcer a palavra para dizer uma coisa dessa. Então nós estamos vivendo esse tempo
Mas eu vou falar também para você aqui os dois pilares, a base certa. Se alguém quer ser profeta, se alguém tem chamado profético, homem ou mulher, ministro com imposição de mãos ou não, obreiro, obreira, você tem que olhar o caráter do Daniel. Daniel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Você vai conferir lá no capítulo 2, no capítulo 6 e no capítulo 9 de Daniel. O primeiro pilar do caráter de Daniel é a oração, minha gente. Logo no capítulo 2 você vai ver que diante de dilemas Daniel orava. Daniel foi para a cova dos leões porque Daniel orava. O tema central do capítulo 9 do livro de Daniel é oração, intercedia. E o segundo pilar do bom caráter de um profeta é ler a palavra. A Bíblia diz que Daniel estava lendo os livros. Que livros são esses? No capítulo 9 diz que Daniel conhecia a lei de Moisés. A Bíblia que Daniel tinha em mãos, ele lia. Então, se tem alguém que quer ser profeta, não faça do seu ministério a coluna principal o escândalo, não. Mas sim o ministério da oração e o ministério da palavra. Aí sim você vai ser um bom obreiro, uma pessoa temente a Deus, com algumas outras prerrogativas, mas principalmente ministério de oração, ministério da palavra. Agora, basear um ministério em treta, em escândalo, em baixaria, isso aí é algo que... E existe ibope, existem pessoas ignorantes, existem pessoas que não querem nada com o evangelho, pessoas que querem viver de um desevangelho, um evangelho distorcido. E isso faz cócega em Satanás, que é isso que Satanás quer. Que as pessoas amem mais e mais ver pastores se degladiando. Eu não vou deixar de denunciar algumas posturas aqui de líderes que estão encaminhando e ensinando errado, não é? Não vou deixar de fazer isso. Mas eu não posso sustentar um ministério, sustentar um canal só com treta. É isso que eu quero que a gente possa entender, é sobre isso aqui. Então nós temos hoje ministros, numa aspa bem grande aí, que se dizem pastores ou profetas, que vivem dia após dia, seduzidos, saturados, sugados, vampirizados por Satanás através do escândalo, procurando o escândalo, não é? O Anderson Silva é um pastor que ele não consegue fazer 2 vídeos sem falar de pessoas, sem expor pessoas, sem falar o nome de pastores. É uma coisa podre, é uma pessoa que construiu o seu ministério, que isso não é um ministério, construiu essa loucura aí através de escandalizar, de falar escândalo de pessoas. Eu já fiz vídeo aqui defendendo ele em alguns pontos, mas depois eu vi que o ministério dele é construído na base de escândalo. É uma pessoa ferida, é uma pessoa doentia que precisava ser tratado, ser confrontado por um pastor mais maduro, não é? Ele citou Augusto Nicodemos, aí outro dia citou Hernandes Dias Lopes, mas se você for ver o caráter desses homens aí, você vai ver que independente da doutrina deles, o caráter deles não condiz com a postura do Anderson Silva, que essas pessoas são éticas, não é? E o Anderson Silva não é ético. Todos os vídeos ele está falando mal de um pastor, é uma coisa triste. E sempre como pano de fundo a questão da sexualidade, que ele tem que ser tratado nessa área. Dá para ver, dá para perceber, dá para discernir, que é um dos dons que eu falo mais aqui nesse ministério, o discernimento de espírito. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa te abençoar, te fortalecer, que você possa ver a glória do Senhor através de orar, ministrar a palavra, e aí você vai ter 2 bases ministeriais muito boas: orar e ler a palavra. Deus te abençoe. Shalom.